Olá, bem-vindos ao canal Restauração em Cristo. Hoje a gente vai trazer um daqueles vídeos que eu prometi no estudo anterior sobre as duas casas, né? Esse é um vídeo para complementar e enriquecer o estudo, especificamente das duas casas, né? E enriquecer o conhecimento a respeito da palavra como um todo. A gente vai tratar aqui das estrelas, ou restauração das estrelas. Esse termo, né, estrelas do céu e tudo mais, a gente viu no estudo das duas casas, em que os santos remanescentes, aqueles que vão ser salvos, são tratados como estrelas do céu. Então a gente vai se aprofundar um pouco nesse tema hoje. Lembrando que essa restauração das estrelas, ela está inserida na restauração de todas as coisas que a Bíblia fala, né, quando diz respeito a Elias, né, a unção de Elias, digamos assim, mas esse é um tema para outro estudo, né? Só para esclarecer essa parte. Mas, em primeiro lugar, a gente vai tratar da queda de Satanás. Vamos ler 3 textos aqui a respeito disso e depois a gente vai desenvolvendo, né, o raciocínio. Então, o primeiro texto que a gente vai ler está lá em Ezequiel 28. Eu vou ler do 12 até o 19. Filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro, e diz-lhe: assim diz o Senhor Deus: tu eras o selo da medida, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Estiveste no Éden, jardim de Deus, de toda a pedra preciosa era a tua cobertura. Sardônio, topázio, diamante, turquesa, ônix, jaspe, safira, carbúnculo, esmeralda e ouro. Em ti se faziam os teus tambores e os teus pífaros. No dia em que fostes criado, foram preparados. Tu eras o querubim ungido para cobrir, e te estabeleci no monte santo de Deus estavas. No meio das pedras afogueadas andavas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio encheram o teu interior de violência, e pecaste. Por isso te lancei profanado do monte de Deus, e te fiz perecer, ó querubim cobridor, do meio das pedras afogueadas. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Por terra te lancei, diante dos reis te pus, para que olhem para ti. Pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, profanaste teus santuários. Eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo, que te consumiu, e te tornei em cinza sobre a terra, aos olhos de todos os que vêm. Todos os que te conhecem entre os povos estão espantados de ti. Em grande espanto te tornaste, e nunca mais subsistirá. Então, a gente viu aqui no começo que ele fala do rei de Tiro, né? Mas fica claro que ele está se referindo a Satanás aqui e a queda, propriamente dita. E outro texto que a gente vai ler está lá em Ezequiel 31. Nesse texto ele vai falar do faraó. Então, do faraó e da Síria, né? A gente vai ler aqui, eu vou explicar melhor, mas o padrão que a gente vê aqui é que Deus, sempre que ele vai tratar de um desses reinos, né? Desses impérios que governaram sobre uma boa parte do mundo, eles são sempre comparados ao próprio Satanás. Deus sempre fala sobre esses impérios e dá uma dica, mesmo que rapidamente, sobre a queda de Satanás e sobre até mesmo o futuro dele. E é isso que... Isso é um tema para outro estudo, mas é importante ter em mente. Então, lá em Ezequiel 31, a gente vai ler o texto inteiro. Então, Ezequiel 31, 1. E sucedeu no ano 1º, no terceiro mês, ao primeiro do mês, que veio a minha palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, dize a Faraó, rei do Egito, e a sua multidão: a quem és semelhante na tua grandeza? Faraó, na tua grandeza. Eis que a Síria era um cedro do Líbano, de ramos formosos, de sombrosa ramagem e de alta estatura, e sua copa estava entre os ramos espessos. Então ele está comparando, né, o faraó, rei do Egito, à Síria. As águas o fizeram crescer, o abismo o exalçou, as suas correntes corriam em torno da sua plantação, e ele enviava os regatos a todas as árvores do campo.
Por isso se elevou a sua estatura sobre todas as árvores do campo, e se multiplicaram os seus ramos, e se alongaram as tuas varas por causa das muitas águas quando brotavam. Todas as aves do céu se aninhavam nos seus ramos, e todos os animais do campo geravam debaixo dos seus ramos, e todas as grandes nações habitavam à sua sombra. Assim era ele formoso na sua grandeza, na extensão dos seus ramos, porque a sua raiz estava junto às muitas águas. Os cedros no jardim de Deus não podiam obscurecer, as faias não igualavam os seus ramos, e os castanheiros não eram como os seus renovos. Nenhuma árvore no jardim de Deus se assemelhou a ele na sua formosura. Formoso fiz com a multidão de seus ramos, e todas as árvores do Éden que estavam no jardim de Deus tiveram inveja dele. Portanto, diz o Senhor Deus, porquanto te elevaste na tua estatura e se levantou a sua copa no meio dos espessos ramos, e o seu coração se exaltou na sua altura, eu o entregarei na mão dos mais poderosos dos gentios, que lhe dará o tratamento merecido. Pela sua impiedade o lançarei fora, e estrangeiros das mais terríveis nações o cortarão, e deixá-lo-ão. Cairão os seus ramos sobre os montes e por todos os vales. E os seus renovos serão quebrados por todos os rios da terra, e todos os povos da terra se retirarão da sua sombra e o deixarão. Todas as aves do céu habitarão sobre sua ruína, e todos os animais do campo se acolherão sobre os seus renovos, para que todas as árvores junto às águas não se exaltem na sua estatura, nem levantem a sua copa no meio dos ramos espessos, nem as que bebem as águas venham a confiar em si, por causa da sua altura. Porque todos estão entregues à morte, até a terra mais baixa, no meio dos filhos dos homens com os que descem à cova. Assim diz o Senhor Deus: no dia em que ele desceu ao inferno, fiz que houvesse luto, fiz cobrir o abismo por sua causa, e retive as correntes, e detiveram-se as muitas águas, e cobri o Líbano de preto por causa dele, e todas as árvores do campo por causa dele desfaleceram. Ao som da sua queda fiz tremer as nações, quando o fiz descer ao inferno, com os que descem à cova, e todas as árvores do Éden, e a flor e o melhor do Líbano, todas as árvores que bebem águas, se consolavam nas partes baixas da terra. Também estes com ele descerão ao inferno e juntar-se-ão aos que foram transpassados à espada, sim, aos que foram seu braço e que habitavam a soma no meio dos gentios. A quem, pois, és semelhante em glória e em grandeza entre as árvores do Éden. Todavia serás precipitado com as árvores do Éden às partes mais baixas da terra. No meio dos incircuncisos jazerás com os que foram transpassados à espada. Este é Faraó em toda a sua multidão, diz o Senhor Deus. Então, mais uma vez, eu creio que ele esteja falando de Satanás aqui, mas nesse caso ele comparou Satanás a uma árvore, né? E ele fala do Éden, mais uma vez, em ambos os textos o cenário de todos esses acontecimentos é o Éden, e aqui tem Satanás como uma das árvores do Éden, e tem outras árvores no Éden que vão junto com ele, né? Como ele diz aqui no final. Que aí eu creio que ele já está falando daqueles anjos que ele levou, e isso é uma parte importante para esse estudo. Então agora eu vou ler um terceiro texto, Apocalipse 12, do 1 ao 5. Esse é um texto um pouco mais complexo, mas eu vou meter a parte que nos interessa para esse estudo. E viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida de sol, tendo a lua debaixo dos seus pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça. E estava grávida e com dores de parto, e gritava com ânsias de dar à luz. E viu-se outro sinal no céu, e eis que era um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as suas cabeças 7 diademas. E a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu, e lançou-as sobre a terra. E o dragão parou diante da mulher que havia de dar à luz, para que, dando a ela luz, lhe tragasse o filho. E deu à luz um filho homem, que há de reger todas as nações com vara de ferro, e o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. Esse filho aqui claramente Cristo, né? Mas eu quero focar aqui nesse dragão, que é Satanás, e que levou após si a terça parte das estrelas do céu e lançou-as sobre a terra. Né? Aqui a gente vê essa terça parte das estrelas são os anjos, então a terça parte dos anjos foi
levado, né, Satanás levou com ele, né, nessa revolta que ele causou. Né? Por isso que eles são lançados junto com eles, da mesma forma que aquelas árvores do Éden, né, são lançadas junto com ele. Aqui eles são tratados como estrelas do céu e lá como árvores, né? Mas eu quero focar aqui nesse termo estrelas do céu, porque é o mesmo usado em relação aos santos no estudo sobre as duas casas, né? Mas antes disso, antes da continuidade, em ambos os textos, os anteriores, né, ambos em Ezequiel, ele fala do Éden, né? O Éden é o cenário de todos esses acontecimentos. Então, é importante entender que Éden é esse. Porque nós não acreditamos, nós não cremos que é o mesmo Éden escrito lá em Gênesis, no início, né? Acreditamos que é um Éden celestial. Da mesma forma que no fim de Apocalipse a gente vê, né, a Nova Jerusalém descendo e há uma espécie de fusão entre o material e o espiritual, é isso que acontece lá no início de Gênesis, no que concerne ao Éden. Porque não faz sentido esses acontecimentos aqui estarem ao mesmo tempo que aqueles de Gênesis. Fica mais coerente por meio dos textos que isso aconteceu antes. Tanto que quando Adão estava no Éden, Satanás já era uma serpente e enganou, né, Eva e indiretamente Adão também. Então, mantendo isso em mente, inclusive eu vou ler os textos aqui, né, que diz respeito a esse início lá em Gênesis, mas nós acreditamos dessa forma. Esse Éden que eu vou ler aqui não é o mesmo que foi descrito lá em Ezequiel 31 e no 28. São lugares diferentes. Né? Esse que Satanás foi precipitado, tudo isso aconteceu, era algo em outra dimensão. Então vamos lá, em Gênesis 2, do 1 ao 15. Assim, os céus, a terra e todo o seu exército foram acabados. E havendo Deus acabado no dia sétimo a obra que fizera, descansou no sétimo dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia sétimo, e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criara e fizera. Estas são as origens dos céus e da terra, quando foram criados no dia em que o Senhor Deus fez a terra e os céus. E toda a planta do campo que ainda não estava na terra, e toda a erva do campo que ainda não brotava, porque ainda o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra, e não havia homem para lavrar a terra. Um vapor, porém, subia da terra e regava toda a face da terra. E formou o Senhor o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, do lado oriental, e pôs ali o homem que tinha formado. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda árvore agradável à vista e boa para a comida, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E saía um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia e se tornava em 4 braços. O nome do primeiro é Pison. Este é o que rodeia toda a terra de Avilá, onde há ouro, e o ouro dessa terra é bom. Ali há o bidélio e a pedra sardônica. E o nome do segundo rio é Gion. Este é o que rodeia toda a terra de Cush. E o nome do terceiro rio é Tigre. Este é o que vai para o lado oriental da Assíria. E o quarto é o rio Eufrates. E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden, para o lavrar e o guardar. Então, este Éden aqui é um outro Éden, né? É o Éden já aqui terreno, e que, de fato, eu acredito que houve a mesma fusão que ocorre, né, no fim de Apocalipse, mas é isso que acontece aqui. Tanto que o Satanás ele se dirige a esse local justamente porque ele o reconhece, de certa forma. Como houve essa fusão, ele olha para isso tudo e pensa, né? Eu estava aqui. Né? A gente vê, ele estava no Éden, só que é um Éden celestial. Então ele se depara com esse cenário aqui na Terra e em seguida, né, se insere ali e fez o que fez. Né? Mas antes de dar continuidade, eu vou tratar de mais um ponto, que é... Vou abrir um pequeno parênteses aqui. Aqui em Gênesis, nesse texto que a gente acabou de ler, Gênesis 2, no 1 ao 15, no versículo 15, ele fala que pôs o homem para lavrar e guardar.
lavrar, assim, diz respeito a trabalho e tudo mais. Só que, como é conhecimento geral, Deus só determinou ao homem que ele ganharia o pão com o suor do teu rosto depois que ele comeu do fruto, né? Depois que houve o pecado original. Daquele momento em diante, Deus estabelece, ganhará o pão com o suor do teu rosto. Então, por que Deus afirma aqui que ele vai lavrar, né? Que ele vai ter que, de alguma forma, trabalhar? Eu creio que o que está sendo estabelecido aqui é uma dica. Deus está deixando claro que ele, por meio de sua presciência, tinha conhecimento de que o homem, né, ia pecar. O homem ia acabar que ele ia ser inserido dentro de um cenário em que ele precisa, né, ganhar o pão com o suor do teu rosto. O cansaço, tudo mais, o que até os dias de hoje está estabelecido. Mas, da mesma forma que Deus conhecia isso, que o homem ia cair, ele também tinha em mente o plano para salvar o homem. Conforme a gente vê lá em Gênesis 3, do 14 ao 15, diz o seguinte: isso é logo depois que eles comeram fruto e tudo mais, isso é a sentença que Deus dá à serpente. Então o Senhor Deus disse à serpente: porquanto fizeste isto, maldita serás mais que toda a fera, e mais que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás, e pó comerás todos os dias da tua vida. E porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Então, afirma aqui que a semente da mulher, né, ou seja, um outro ser humano, pisaria a cabeça da serpente, enquanto a serpente apenas feriria o calcanhar. Um ferimento leve comparado, né, a uma ferida na cabeça. É justamente já apontando para Cristo, né, a semente da mulher, e a semente da serpente apontando para todos aqueles que, tanto a própria serpente quanto aqueles que seguiriam o caminho dos ímpios. Né? Então, aqui na semente da mulher não está representado Cristo e a igreja, o corpo de Cristo, né, que são os santos. E é aqui que, né, para a gente dar continuidade, os santos, justamente aqueles que serão estrelas do céu. Então, eu vou ler agora em Gênesis 22, do 15 ao 18, dando continuidade a essa questão de estrelas do céu e trazendo à memória também o estudo das duas casas. Esse é um texto que a gente leu no estudo. Gênesis 22, do 15 ao 18. Então, o anjo do Senhor brandou a Abraão pela segunda vez desde os céus e disse: por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porquanto fizeste esta ação e não me negaste o teu filho, o teu único filho, que deveras te abençoarei, e grandissimamente multiplicarei a tua descendência, como as estrelas dos céus e como a areia que está na praia do mar. E a tua descendência possuirá a porta dos seus inimigos. E em tua descendência serão benditas todas as nações da terra, porque obedeceste à minha voz. Então, estrelas dos céus. Da mesma forma que a gente vê lá, quem foi chamado de estrelas dos céus também são os próprios anjos. E aqui os santos. Né? Inclusive Deus faz aproveita esse momento em que Abraão iria sacrificar o próprio filho, o único filho, né? E ele já traz essa alusão ao próprio Cristo, né? Que ele também, da mesma forma que Abraão não negou o filho, Deus também não negaria o seu único filho para salvar, né, os humanos, os seres que ele, né, amava e que eram verdadeiros adoradores. Em continuidade, mais uma vez, essa questão de estrelas do céu. 1 Coríntios 15, do 39 ao 49. Nem toda a carne é uma mesma carne, mas uma é a carne dos homens, e outra a carne dos animais, e outra dos peixes, e outra das aves. E há corpos celestes e corpos terrestres, mas uma é a glória dos celestes, e outra a dos terrestres. Uma é a glória do sol, e outra a glória da lua, e outra a glória das estrelas, porque uma estrela difere em glória de outra estrela. Assim também na ressurreição dos mortos, semeia-se o corpo em corrupção, ressuscitará em corrupção. Semeia-se em ignomínia, ressuscitará em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscitará em vigor. Semeia-se corpo natural, ressuscitará corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual.
Assim está também escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente, o último Adão em espírito vivificante. Mas não é primeiro o espiritual, senão o natural, depois o espiritual. Primeiro o homem da terra é terreno, o segundo homem, o Senhor, é do céu. Qual o terreno, tais são também os terrestres, e qual o celestial, tais também os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do celestial. Né? Mais uma vez, tratando os santos aqui, os remanescentes, os verdadeiros adoradores, como estrelas dos céus. Da mesma forma que os anjos são tratados, né? Como a gente viu lá em Apocalipse. Agora, Daniel 12, vou ler só o 2 e o 3. Esse é mais um texto que é mais complexo, mas eu vou remeter ao que nos interessa. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Os que forem sábios, pois, resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que muitos ensinam a justiça, como as estrelas, sempre e eternamente. Mais uma vez, né? Logicamente falando dos santos aqui, estrelas. Então, por fim, para o último texto aqui para a gente fechar a linha de raciocínio, eu vou ler mais um depois disso, mas aqui eu vou dar um resumo. Zacarias 13, do 8 ao 9. E acontecerá em toda a terra, diz o Senhor, que as duas partes dela serão extirpadas e expirarão, mas a terceira parte restará nela. Terceira parte, terça parte. E farei passar esta terceira parte pelo fogo, e a purificarei como se purifica a prata, e a provarei como se prova o ouro. Ela invocará o meu nome, e eu a ouvirei. Direi, é meu povo, e ela dirá, o Senhor é o meu Deus. Esse final aqui a gente mantém em mente, porque a gente vai trazer isso de volta. Esse é meu povo, e ele dirá, o Senhor é meu Deus. Mas agora, fazendo um resumo, terça parte. A gente leu isso também lá em Apocalipse. Só que quando Satanás, né, levou com ele a terça parte das estrelas. E aqui Deus afirma que vai restar na terra, né, a terça parte. E que ele vai passar essa terça parte pelo fogo e purificará como se purifica a prata. E essa terça parte, né, será o povo dele e dirá a ele que ele é o Deus dela. Justamente os santos, que serão estrelas do céu. Onde eu quero chegar com tudo isso, né? Que justamente há um plano de Deus aqui para restaurar aquilo que era antes de Satanás fazer o que ele fez. Satanás tira a terça parte das estrelas, né, que são os anjos, tira a terça parte dos anjos, e Deus restabelece isso, né, com homens glorificados agora. Então, por meio de Cristo, né, Deus trouxe luz onde havia trevas. Ao contrário do que Satanás fez. Quando ele estava lá nesse Éden, né, no âmbito celestial, ele trouxe trevas onde havia luz. Mas Deus ele faz o contrário. Ele traz luz onde havia trevas por meio de Cristo e resgata os remanescentes, né, as estrelas dos céus, os verdadeiros adoradores. E isso tudo está diretamente ligado à questão das duas casas, né? Tanto que eu estou falando aqui o tempo todo sobre remanescentes. Eu vou ler um texto em Ezequiel também, que por isso eu pedi para a gente se atentar a esse termo. Essa parte final aqui que a gente leu em Zacarias, é meu povo e ela dirá, o Senhor é o meu Deus. Então vamos ler Ezequiel 37, do 15 ao 23. E outra vez veio a minha palavra do Senhor, dizendo, tu, pois, ó filho do homem, toma um pedaço de madeira e escreve nele, por Judá e pelos filhos de Israel, seus companheiros, e toma outro pedaço de madeira e escreve, por José, vara de Efraim, e por toda a casa de Israel, seus companheiros. Para entender esse texto aqui, precisa entender as duas casas, né? Então, para quem não viu os primeiros vídeos, é importante ter eles em mente agora e assistir. Em versículo 17. E ajunta um ao outro para que se unam e se tornem uma só vara na tua mão. E quando te falarem os filhos do teu povo, dizendo, porventura,
não nos declararás o que significa estas coisas? Tu lhes dirás: assim diz o Senhor Deus: eis que eu tomarei a vara de José que esteve na mão de Efraim e das tribos de Israel, suas companheiras, e as ajuntarei à vara de Judá, e farei delas uma só vara, e elas se farão uma só na minha mão. E as varas sobre que houveres escrito estarão na tua mão perante os olhos deles, dizendo-lhes, pois, assim diz o Senhor Deus: eis que eu tomarei os filhos de Israel dentre os gentios, para onde eles foram, e os congregarei de todas as partes, e os levarei à sua terra, e deles farei uma nação na terra, nos montes de Israel, e um rei será rei de todos eles, e nunca mais serão duas nações, nunca mais para o futuro se dividirão em dois reinos, e nunca mais se contaminarão com os seus ídolos, nem com as suas abominações, nem com as suas transgressões, e eu os livrarei de todas as suas habitações em que pecaram, e os purificarei. Assim eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. Né? Da mesma forma que ele terminou lá em Zacarias. E aqui ele está falando claramente das duas casas, que esse povo, quando fosse reunido, esses remanescentes, eles estão afirmando a mesma coisa que aquela terça parte. Ou seja, trata do mesmo povo, que também trata das estrelas do céu. Né? Então, tudo isso ligado, né, tendo tudo isso em mente, a gente entende esse plano de Deus de que Satanás tira parte do que Deus tinha em seu reino, e Deus cria o ser humano e restabelece isso, né, com aqueles que escolheram o bem, aqueles que são os verdadeiros adoradores, né, aquilo que a gente vem tratando, né, nos estudos. Amém? Então, era a reflexão que eu queria trazer aqui, esse estudo. Ele é muito importante para entender diversas outras coisas, mas para fechar, eu quero trazer uma reflexão um pouco mais profunda a respeito desse tema, que é o seguinte: a gente entendeu aqui que, por isso, restauração das estrelas, a terça parte dos anjos, que são tratados como estrelas, foi tirada dos céus, e Deus tira a terça parte dos homens para restaurar essas estrelas e glorifica esses homens para eles serem como os anjos. Então, terça parte, esse número, né? Essa terça parte é literal ou não? Se não for literal, né, um número simbólico, então não há necessidade de muitas considerações a respeito disso. Permanece, claro, né, o entendimento que a gente trouxe até aqui, mas é simbólico, os números, né, é só uma forma de Deus deixar isso claro, de que ele tinha um plano de restabelecer, de corrigir aquilo que Satanás fez. Mas e se for literal? Que é aquilo que a gente acredita que seja o mais possível, mas eu não vou bater o martelo em relação a isso, mas eu creio dessa forma. Se for literal, então o número total de homens precisa ser igual ao número total de anjos. Homens que eu digo aqui, que já existiram, que existem e que ainda vão existir até o tempo do fim. Por que eu estou afirmando isso? Porque terça parte dos anjos foi retirada, terça parte dos homens glorificados é colocada no lugar. Então, para que isso seja uma restauração de fato, literal, o todo precisa ser igual, né? Isso é matemática. Mas isso é possível? Porque para isso acontecer, Deus teria que ter um controle, né, da quantidade de pessoas que existem na face da Terra. E eu acredito que seja possível. Por meio da presciência, Deus é completamente capaz de manipular as coisas nesse sentido. E sem prejudicar o livre-arbítrio. Isso, inclusive, explicaria por que Deus chega um momento em que os seres humanos vão parar de se reproduzir. Né? A gente sabe que após o trono branco, Cristo afirma: vocês serão como os anjos. Né? Não vai ter mais essa questão dos sexos, biologicamente falando. Isso aí não vai mais existir. Então, chega um momento em que a humanidade para de... ela não continua como a gente conhece hoje. Não, se estabelece, um reino eterno, como era, antes de Satanás
fazer o que ele fez, que ficou desfalcado, digamos assim, né? E Deus restabelece isso. Então eu creio dessa forma, nós cremos dessa forma. E que é literal, Deus de fato tem um plano e ele consegue manipular sim essa situação para que ele garanta que seja a terça parte, que seja igual. Essa manipulação com certeza ocorre, né, não no âmbito dos santos, para a gente não entrar numa questão de predestinação aqui, mas sim no âmbito dos ímpios. Né? Da mesma forma que Deus manipulou o faraó, né? Tudo isso por meio da presciência, que Deus conhece aqueles que vão de fato seguir e aqueles que não vão. Né? Então, era só isso que eu queria acrescentar aqui, e espero que tenha ficado claro o estudo, né? E qualquer dúvida é só colocar nos comentários que a gente vai responder assim que possível. Mas é isso, fiquem com Deus e até o próximo estudo.